Olá, investidor. Nos últimos 2 meses, dois líderes globais sofreram um enorme desgaste político. Estou falando aqui do Donald Trump nos Estados Unidos, com a paralisação do governo, que durou um tempo recorde, e também Emmanuel Macron na França, que vem sofrendo aí desgaste com a rebelião dos coletes amarelos e tudo mais que a gente vem observando. E nesse vídeo eu gostaria de explorar aqui a possibilidade de que Trump, olhando já para a sua campanha de reeleição para 2020, venha a explorar uma vitória política global em cima do mais fraco. E o mais fraco nesse momento aparenta ser a Europa. Vamos ver aqui alguns detalhes, algo que dê base a essa argumentação. No passado, em alguns vídeos, eu cheguei a mencionar, a explorar o tema: quem financiará o déficit americano? Sabemos que esse déficit é crescente, já bate aí $1 trilhão por ano. E já vem consumindo 28%, o pagamento de juros já vem consumindo 28% da receita tributária dos Estados Unidos. E tudo isso acontece num momento que o país vai muito bem economicamente, o desemprego está baixíssimo, a economia cresce, mercado acionário em alta. Era para ser um momento de redução do endividamento e não essa tendência que a gente vem observando. E o que acontecerá numa eventual recessão, que certamente virá em algum momento? O grande estrategista, comentarista, analista Jim Grant, do Interest Rate Observer, ele diz que o pagamento de juros, que diz que o déficit vai para 2 tri, e que o pagamento de juros vai chegar a tomar uma proporção tão grande da receita tributária americana que não vai ter uma outra alternativa, senão você poderia conceber aqui um aumento de juros nos Estados Unidos, ou talvez uma monetização da dívida, um estímulo quantitativo número 4, já estão falando já em QE4, ou melhor, QE Forever. Isso aí é algo que já vem sendo discutido, porque consumidores não vão poder financiar, estão endividados, as empresas também. Os estrangeiros, eles vêm reduzindo a compra de títulos americanos, e aí deve sobrar para o Fed. Mas há um caminho aqui alternativo, e é justamente isso que eu queria explorar nesse tema, de fazer com que talvez o europeu venha comprar os títulos americanos. Vejamos por que isso aconteceria. E aqui, olhando nesse contexto, explorando aqui, é importante saber o seguinte: temos as tensões sino-americanas. Já sabemos que vai muito além do problema em termos de balança comercial entre Estados Unidos e China. É muito mais uma questão ligada à inovação tecnológica. Por exemplo, a China, através da sua empresa Huawei, ela detém aí a tecnologia de 5G na telefonia. E isso daí é uma coisa que vem, de fato, fazendo com que os americanos busquem frear esses avanços. Fizeram isso com a Huawei agora, então já fizeram com a ZTE e com outras empresas. A Europa também está querendo frear também os avanços da Huawei por lá também. Então 5G é uma questão hoje de primeira linha aqui que está todo mundo discutindo. Temos as tensões também, e isso anunciado recentemente, entre Estados Unidos e Rússia, e o fim de um acordo de não proliferação, aquele acordo lá dos anos 60, renovado em 87 por Reagan e Gorbachev. Esse acordo praticamente está sendo jogado para o espaço nesses últimos dias, com tensões também no Oriente Médio, em que você vê a Arábia Saudita se afastando dos Estados Unidos. Teve aquela tensão associada ao Jamal Khashoggi, tem questões relacionadas até a construção de uma área para construção de mísseis balísticos. Tudo isso está rolando aí em termos de notícia, nesse final de semana. E aí você tem também uma notícia importante nessa tensão agora, falando um pouco da Europa, os europeus montando uma alternativa para o meio de pagamento conhecido como SWIFT. Todas as operações denominadas em dólar transitam pelo SWIFT. E como eu falei num vídeo anterior, de 2008 para cá, o governo americano passou a se envolver em todas as operações denominadas em dólares. E isso vem aborrecendo não só os europeus, mas também os chineses, os russos, os árabes. Todo mundo tá meio assim, eles viram essa situação como um power grab, os americanos
indo muito além, né, do que seria considerado normal. Então, numa transação entre um francês e um iraniano, por exemplo, né, a partir de 2008, essa operação acabou tendo sempre o governo americano ali no meio. E isso, os europeus estão tentando dar a volta através da formação da Instex, né, um instrumento alternativo. Só que tudo isso vai aborrecendo os americanos. A gente vê um cenário geopolítico aí muito preocupante, né? Então você tem em maio, tá? Em maio desse ano, tá chegando já, eleições na Europa, eleições que irão, tá? Definir novos burocratas em Bruxelas. E vai ter muita gente que vai entrar, de acordo com os estrategistas que eu sigo, muita gente que vai entrar que não são, essas pessoas não são a favor do euro. Então você tem uma situação em que você pode ter, né, a gente já sabe que a Itália não vem honrando, né, com o seu compromisso de ficar dentro de um teto, né, dos gastos, né, um problema orçamentário. Discute-se aí uma eventual saída da Itália. Isso aí poderia provocar a quebra do Deutsche Bank e outros bancos europeus. Isso aí poderia fazer com que a Alemanha tenha que monetizar, né, tenha que praticamente estatizar o Deutsche Bank e emitir diversos títulos, capitalizar o sistema bancário europeu, coisa que não foi feita. Os americanos fizeram isso em 2009, 2010, gastaram quase um tri, né? Os europeus, se fizerem, vai ser na mesma magnitude. Isso aí pode provocar, pode fazer com que o euro, de repente, né, a zona do euro, que eles abandonem essa meta orçamentária, de fazer com que o limite orçamentário fique em 3%, né, do PIB aí. Isso aí pode fazer com que o euro fique bem mais fraco. Imagina uma saída italiana, ou não, né, mas uma flexibilização orçamentária, justamente vindo do Bundesbank, que sempre foi aquele que sempre, inflação, foi sempre a preocupação com a inflação sempre dominou. Uma virada estratégica nesse sentido poderia fazer com que o euro perdesse valor e poderia fazer com que os investidores europeus eventualmente se tornassem os grandes financiadores aí americanos dessa dívida que não para de crescer. Naturalmente, tudo isso pode parecer de natureza conspiratória nesse momento, mas é algo aqui, nisso eu trago alguns tópicos para que você, investidor, pense. Pense, você que está mais ligado no Brasil, né? E o Brasil vive um momento de grande expectativa. Tivemos aí agora uma certa vitória no Senado. Eu que escrevi recentemente Vamos que Vamos Petrolina, narrando uma história aí de um brasileiro que acaba de voltar de férias e olha que, opa, tá tudo bem, o Brasil vai ser a grande arrancada para a Bolsa. Não estou aqui falando que não vai ser, talvez seja, mas não podemos perder, né, o foco em tudo que está acontecendo no resto do mundo, tá? Eu já mencionei aqui num outro vídeo que lá atrás, há um pouco mais de 20 anos, em 97, o Brasil era a bola da vez, o Brasil ocupava um grande espaço na carteira MSCI, 13%, hoje é 8%, tá? 13%. E tudo que ia dar certo em 97 foi por água abaixo devido a um problema muito grave, que foi o problema da crise da Tailândia e um problema que afetou todos os países que tinham a moeda, né, indexada, no caso ao dólar, né, aquela moeda fixa, aquilo que foi realmente algo que acabou abalando o mundo todo. Temos uma situação hoje diferente, né, mas a gente tem que manter, né, um otimismo com uma certa cautela, de olho no resto do mundo, e eu espero, através do MyVol, poder te ajudar nesse sentido. Eu fico por aqui. Obrigado.